para todos os habitantes nesse lugar é que se há adventistas do sétimo dia, para nos ouvir muito bem, porque dentro dela há uma apostasia muito terrível e a verdade está soando, mas estão a disfarçar dessa verdade. Não vamos falar a outra mensagem, mas vamos falar mesmo. Vamos falar mesmo do profeta Elias. 50, 100. Vamos falar da mensagem do profeta Elias. Houve o primeiro Elias, houve o segundo Elias, agora estamos na época do terceiro Elias. Cristãos, estamos na época do terceiro Elias. O primeiro Elias na Bíblia, no livro de Reis, capítulo 17, é onde nós encontramos a história do primeiro Elias. No tempo do rei Acabe, que ele apostatou, levou a nação de Israel na ruína, porque Deus é que colocou mesmo este Acabe no reinado. Mas esse Acabe casou com uma mulher, a Jezabel. Jezabel é uma mulher prostituta, casou-se com o rei. E assim a nação ficou completamente enganada. Mas Deus enviou o primeiro Elias para repreender o pecado do rei Acabe, a Jezabel e a nação. Vamos na época do segundo Elias. O segundo Elias é João, Mateus capítulo 3. Nós vamos encontrar aí a profecia, portanto, do segundo Elias, que preparou o caminho do nascimento de Jesus. Senhor Jesus havia de nascer, ele tinha que preparar o caminho. Esse Elias é João Batista, no tempo do rei Herodes. E esse rei Herodes também ficou enganado no seu reinado onde Deus lhe colocou. Enganou a nação na ruína, no reino que ele casara com a mulher do seu irmão. Deus enviou o profeta Elias, João Batista, para repreender o pecado do rei Herodes. Foi a razão do profeta Elias ficar sem cabeça. Foi cortado a sua cabeça. Então, e o rei, aliás, Elias, João Batista, repreendeu o pecado do rei. A razão, cabeça foi cortada. Estamos na época do terceiro Elias. Malaquias 4, versículos 5 e 6, diz que eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande dia e terrível do Senhor, que eu vim, vos envio o profeta Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para que eu não venha e vire a terra com maldição. Veja na Bíblia, Malaquias 4, versículos 5 e 6. Estamos então, vamos falar desse terceiro Elias. Esse terceiro Elias que se completou no Apocalipse 18, que o apóstolo João vê o anjo descer do céu e a terra foi iluminada com a sua glória, porque Deus enviou os 3 avisos. Em 1844, depois de Cristo estar ao céu, deixar a terra, em 1844, Deus enviou os 3 avisos. Os 3 avisos são os 3 anjos mensageiros para transmitir esta mensagem. O primeiro anjo foi a igreja dos mineritas, Guilherme Miller. Transmitiram essa mensagem em 1843 para 44.
A segunda mensagem foi o movimento dos pioneiros adventistas. Transmitiram esta mensagem do segundo anjo. O primeiro anjo também a Deus dá glória. O segundo anjo caiu a Babilônia. Foi transmitida essa mensagem. Mas a terceira mensagem foi incumbida para a igreja adventista do sétimo dia. E outro anjo seguiu, o terceiro anjo seguiu, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta, se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, sem mistura de misericórdia. Esta é a mensagem que foi incumbida para a igreja adventista, que é o terceiro anjo. Mas que essa mensagem não foi completada. Até 1888, rejeitou a mensagem de justificação pela fé. Em 1980, esta igreja foi embebedada pelo vinho da besta. O que é besta? Em Apocalipse capítulo 13, está lá as duas bestas. A primeira besta que João vê subir do mar. Subir do mar. E tinha 7 cabeças e 10 chifres. E assim, e depois, ele vê no versículo 2, essa besta, ele vê o dragão dar o poder a esta besta. Esta besta é um reino. Besta é um animal. E a profecia falando de animal, está falando de rei ou reino. Então essa besta é um rei. É um rei. Então, vejamos que o versículo 2 está dizendo que este rei, o dragão, deu poder a este rei. Deu poder a este rei. Quem é este dragão? E o trono que ele assenta. O poder vem do dragão. Quem é o dragão? É Satanás. O dragão é Satanás. Deu poder a este rei. E o grande poder é de reinar. Então está lá na Bíblia. Qual é essa besta, essa primeira besta? Se Daniel já disse que a primeira besta, o primeiro reino, Babilônia, segundo Médio Persa, terceiro Grécia, e o quarto era Roma pagã. Mas agora estamos na época de Roma papá. Não é mais Roma pagã, é Roma papá. Papá é Roma espiritual. E esta besta do Apocalipse 13. Essa besta do Apocalipse 13, que anulou todos os princípios de Deus. A lei dos 10 mandamentos de Cristo. A lei dos 10 mandamentos de Cristo foi anulada por esta besta, que manifestou no ano 313, depois de Cristo estar ao céu. É quando ela manifestou. E ela anulou no ano 321, ele mudou todos os mandamentos de Deus. Entrou na igreja profética, igreja dos judeus que Cristo deixou, a igreja, portanto, que conhecia a lei de Deus. Ele entrou aí, encontrou os apostatados, anulou toda a lei de Deus. No lugar do sábado, lembra que do dia do sábado, ele tirou o sábado e foi colocar lá o outro sábado. Razão pela qual que vocês estão a ver aqui na lei de Deus. Estão a ver aqui na lei de Deus. Então, as duas tábuas de cima é a lei de Cristo. E as duas tábuas de pedra embaixo está a dizer a lei modificada pelo homem. Como é que o homem vai modificar a lei de Cristo? Isto aconteceu no ano 321. E no ano 538 iniciou a perseguição. Essa besta
do Apocalipse 13, que o Papa levou a perseguição duramente, de 538 até 1798, perseguiram os cristãos que guardavam a lei de Deus, que guardavam o sábado. Até 1798, a perseguição terminou. Então, aqui correram 3 anos e meio. Pronto, estamos nesta hora. Por isso que viemos para transmitir a mensagem do terceiro Elias. Nesta hora, estamos num momento em que essa besta aqui, no mesmo livro de Apocalipse, está a segunda besta. A morte da besta, aparece a segunda besta. Deus se levanta, ou aparece a segunda besta no versículo 11. Essa segunda besta, que vão ver também, uma besta subir do mar, com 2 chifres semelhantes ao cordeiro. Então essa besta que subiu da terra era uma boa besta, tinha boas características, com 2 chifres semelhantes ao cordeiro. O cordeiro é o símbolo de Jesus. Estava bom, mas o versículo diz que ela falará como o dragão. Vai falar novamente como o dragão, o diabo. Porque ela vai fazer com que, ao subir no trono, vai obrigar todos os habitantes da terra. Está lá no versículo 12 de Apocalipse 13, a 13 a 14. Está lá. Vai fazer com que todo mundo, toda a humanidade, os habitantes da terra, voltem a adorar a primeira besta, que é o papado. E quem é a segunda besta? A segunda besta são os Estados Unidos da América. A segunda besta são os Estados Unidos da América. Com a primeira besta, que é o papado. Então, vamos em frente. Estamos vendo que essas 2 bestas unidas enganam a terra toda. Está lá no versículo 14. Ela engana a terra toda. Pois sinais que depois... Queridos irmãos, estamos na hora que saiu o decreto dominical. É mais uma vez nessa igreja, ou aliás nesse mercado, que essa mensagem está aqui, atuando. Talvez a segunda, terceira, quarta vez. Estamos no dia do decreto dominical, que esse decreto dominical é uma lei federal que obriga todos os habitantes da terra para guardar o domingo. Mas Deus criou, está aqui, no mandamento de Deus, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Deus criou o mundo em 6 dias, e o 7º dia Deus descansou. É ordem para toda a humanidade, todos os habitantes da terra, obedecer a palavra do Senhor. Mas aparece a besta do Apocalipse 13, o Papa, que mudou a lei de Deus. E agora estamos no tempo da imagem da besta. Qual é essa imagem da besta? A imagem da besta são as igrejas protestantes também, que conheciam a palavra do Senhor, a lei de Deus. Mas, amados, desviaram todos o caminho. Todos uniram-se à besta. Todos uniram-se na besta do papado, para todos guardarem o domingo. E hoje deixaram de ser igreja protestante, porque protestaram, apostataram, agora são igrejas evangélicas. E a principal imagem da besta, é a própria igreja adventista do 7º dia, que não completou com a sua tarefa de transmitir a mensagem do terceiro anjo. Foi embebedado pelo vinho da besta, pois quem ela que recebeu o encargo do departamento que afasta a liberdade religiosa. E o decreto dominical saiu primeiro pela igreja adventista do 7º dia. A deputada da Mais Mora, em 2020, por isso que Deus levantou a nova liderança, o novo Elias, o terceiro Elias. O terceiro Elias, para repreender o pecado do mundo, da besta e da imagem da besta. E proclamar a verdade para que os habitantes possam o engano que está se passando no mundo. Volte a Deus. A solução é unida. O único escape, une-se ao 4º anjo. E o profeta Elias falava:
a nova liderança que Cristo levantou na face da terra. Esse é o terceiro Elias. Em 2020, quando saiu esse decreto, antes, no dia 11 de janeiro, é assim que Deus levantou a nova liderança. Elias Joaná de Souza como presidente da Igreja Adventista de Sétimo Dia. Por isso, a Igreja Adventista apostatou, ela caiu, é Babilônia. Eu não principal Babilônia. Todas as igrejas caíram, são Babilônia, mas a principal Babilônia é a Igreja Adventista, porque ela apostatou. Ele é líder do Departamento da Força e Liberdade Religiosa. Irmão, o decreto dominical não saiu conforme estavam pensando. Por isso que a Adventista de Sétimo Dia, que estão aqui em todos os lugares, que são a ser também inimigos desta verdade aqui, que estão a ser inimigos desta mensagem, quando a mensagem está soando, quais são esses também? Não tem lugar. Sim. Essa é a nova igreja de Cristo, a nova liderança fora dos tempos paredes, para transmitir essa verdade de Cristo para a solução da humanidade. É a razão pela qual, queridos irmãos, aqui está essa verdade. A igreja, agora, a igreja adventista é Babilônia. Ela não é Babilônia com a nova liderança. Com a nova liderança não é Babilônia. É a igreja adventista do sétimo dia. Com a nova liderança, fora dos tempos. Preservando a lei de Deus, os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Conforme está lá no Apocalipse capítulo 12, ou aliás capítulo 14. Aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus, especialmente o sábado, lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás todo o seu trabalho, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, pai e mãe, nem o teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem tua serva, nem o teu animal. Que é o animal? Acho que tem boi, cavalo, tudo para trabalhar. Não faça o trabalho. Nem o teu visitante que está na tua casa, porque 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. Amém. E ao sétimo dia Deus descansou. Descansou, abençoou e santificou. Como é que um homem hoje em dia que os homens inventaram as câmaras, quando a pessoa morre, tem que levar logo na câmara para levar muitos dias. Mas sem a câmara, 24 horas é muito para essa pessoa. Está apodrecida. Mas um homem carnal, mortal, que tem o direito de mudar a lei, a santa lei de Deus, para trazer outra lei. Por isso que todo mundo hoje está inclinado à besta, guardando o domingo. Está aqui. Deus manda guardar o sábado, mas ela está dizendo guardar domingo de festas e dia de festas. Qual é esse domingo? Você é muito bem, onde partiu o domingo? O domingo foi a adoração pagã. Quando os pagãos adoravam o sol, este sol aqui. Por isso que a praga desse sol aqui, queridos irmãos, será maior do que qualquer coisa. Vai queimar essa terra do que qualquer coisa. Então adoravam o sol. E o Papa transportou essa adoração ao sol, trouxe na igreja cristã. Na igreja cristã, o que ele fez? Encontrou o verso na Bíblia da ressurreição. Jesus falou da ressurreição. Falou da ressurreição de sua marca. Mas ele, quando morreu, ressuscitou mesmo no primeiro dia. O primeiro dia da semana. Ressuscitou nesse dia. Primeiro dia da semana. E a besta, ele vê esse versículo da ressurreição.